Que episódio, hein, pessoal? Foi um episódio bem focado no Kun, que é o personagem de cabelo azul, mas vocês vão ficar sabendo sobre isso e muito mais depois da vinheta improvisada. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Lamentaco, e no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma das piores análises sobre Tower of God aqui no YouTube. No caso, hoje sobre o segundo episódio, que é um episódio, já indo direto à análise, né? Um episódio que começa com a lembrança do Ban e da Rachel, que é um diálogo mostrado no manhwa, e que inclusive eu falei no vídeo passado que poderia ser mostrado mais pra frente, porque lembrança pode meio que ser encaixada em qualquer momento da obra. Mas enfim, é um diálogo entre os dois sobre o que é brigar, é uma parada bem interessante. E após esse mini flashback, nós já vemos a cena com o crocodilo. Enfim, nós vemos uma aproximação do Kun, ele vai se aproximando do Ban. E também nós vemos o crocodilo, Uraki, falando que ele fica mais forte através da caça. E então o Agüero diz tipo, mais um que se deixa ser controlado. Isso faz referência a algo que ele disse no episódio passado, alguma coisa sobre ser controlado, algo do tipo. E é aqui que nós entramos no fato das minhas análises serem as piores do YouTube. Eu poderia tentar me aprofundar mais nisso, mas eu sei que provavelmente amanhã já vai ter várias análises onde pessoas vão falar sobre isso. Então não vou comentar muito aqui, beleza, pessoal? Desculpa. Esse é o momento que o pessoal sai do meu vídeo. E após isso, o Kun observa que ele não tem nada a ver entre a treta do crocodilo com o Ban, e ele decide ir embora. Porém, ele observa que o Ban tem a Março Negro, então ele decide voltar para ajudar o protagonista. Então ele dá uma baita de uma banda no Uraki e eles fogem juntos, o Agüero e o Ban. Pausa para uma curiosidade inútil. O nome do personagem Kun Agüero é uma referência ao jogador Sérgio Agüero, que joga no time Manchester City, e o apelido dele é Kun Agüero. Isso se deve ao fato do Sil, o criador de Tower of God, curtir bastante o esporte. Voltando, Kun começa a ter um diálogo com o Ban, e ele pergunta sobre a Março Negro, e finalmente explica sobre a espada. Porque para quem não assistiu o último vídeo, eu comentei que no manhwa, que é o material original, explica mais sobre a Março Negro, só que no anime não aconteceu isso, e eu cobrei, entre aspas, uma explicação, e eu fiquei muito feliz que ela aconteceu aqui. Não foi de forma completa, como aconteceu no manhwa, mas foi uma explicação plausível, inclusive ela tá aparecendo aí na tela. E então, o Kun diz que ficou interessado no Ban, e após isso nós temos uma cena onde nós somos mostrados dois personagens fortes e acontece um mini duelo entre eles. Inclusive é um duelo interessante e muito bem animado. Inclusive, no meio do duelo, um dos personagens solta uma frase muito braba, que eu vou estar colocando aí. E após isso nós voltamos à cena do Kun conversando com o Ban. E no meio da conversa deles, o Kun chega à conclusão de que a Rachel é dona do Ban, que não é mentira, mais ou menos isso mesmo. E então ele decide formar uma aliança com o Ban e ele explica o plano dele. E ele diz que quando ele ouviu as regras do teste, ele decidiu que ao invés de matar 200 pessoas, ele ia encontrar aliados dentre esses 200 sobreviventes. Que é o que ele no caso fez com o Ban, e mais pra frente no episódio ele vai fazer com o Uraki, que é o crocodilo. Contudo, pessoal, o Kun ele manifesta segundas intenções com o Ban. Ele diz que vai ficar perto dele porque a princesa de Jihad possui um interesse nele. No caso, ele está fazendo referência a Yuri. Após esse diálogo acaba o teste, e então é iniciado o segundo teste, onde os participantes devem encontrar 2 aliados dentro de 5 minutos. E eles só vão ser aprovados contanto que esses 3 membros estejam se tocando quando a contagem terminar. Então o Uraki, o crocodilo, encontra eles e ele começa a ir atrás deles. Eles tentam propor que eles se juntem para passar o teste juntos, mas o Uraki não concorda e começa a correr atrás deles. No meio disso, o Kun, que é muito esperto e enigmático, tenta persuadir ele, mas acaba que ele não concorda, porém no fim o Kun pula em cima dele e o Ban faz o mesmo e eles conseguem passar no teste, na sorte. Porém isso vai ser discutido mais pra frente no episódio, esse lance sobre sorte. Pausa para focar nesse personagem que tá aparecendo aí, que ele é bem aleatório, inclusive eu nem gravei o nome dele, mas ele se esforçou bastante para ter atenção nesse episódio e constantemente ele era ignorado, então tá aí, cara, você tá aparecendo. E após a cena desse personagem aleatório, nós conhecemos um dos personagens mais interessantes apresentados nesse episódio, se não o mais interessante, que é o Lerolo, que é o examinador desse teste. E nós descobrimos que ele, o Lerolo, é um ranker. Um ranker é alguém que subiu a torre até o topo. Quando o Kun comenta sobre isso, na hora bateu um frio na barriga. Eu falei, nossa, esse cara é muito foda. E realmente, nós vamos ver isso mais pra frente no episódio. E nós vemos o Lerolo usando o Shinsu para reduzir os regulares. O Shinsu basicamente é a origem do poder da torre. E o teste que o Lerolo cria a fim de reduzir o número de regulares basicamente tem uma barreira
de Shinsu, e quem conseguir passar por lá sem morrer tá aprovado no teste. E quem tem que passar são o grupo de 3 pessoas, então se apenas um não passar, o grupo inteiro é reprovado. Aí nós vemos, como eu falei, algo sobre sorte. O Lerulo faz um discurso sobre sorte. Ele diz que a coisa mais necessária para subir a torre é a sorte, seja de nascer com cérebros ou músculos excepcionais, ou a sorte de ser abençoado com boa saúde e bons amigos. Aí nós vemos uma das cenas mais interessantes do episódio. Nós vemos a linha de pensamento do Kun, e ele diz que não será de tanto problema passar assim no teste, porém, o que pode ser o maior empecilho para passar nele, do grupo dele, é o Ban. E corta pro Ban perto do Lerulo, e ele diz tipo: opa, peraí, você não me mandou pra trás. Me desculpa, eu vou sair daqui e vou voltar pra lá. Aí o Lerulo diz: não, você passou. Eu fiquei tipo: caralho, mano, ele passou, meu Deus. Aí ele, o Ranker, diz: talvez tenha sido um erro, mas ainda assim, talvez tenha sido sorte. E o Kun diz que com certeza não foi um erro. Então o anime dá um foco no olhar do Lerulo, olhando pro Ban, e ele diz: um monstro chegou. Cara, eu tô muito ansioso pra ver o que o Ban vai aprontar. Então, como o Ban foi o único que passou, ele e o Leru ficam sentados, conversando, e eles decidem fazer uma aposta. Na realidade é o Leru que faz essa proposta, e ele diz pro Ban que ele tem que adivinhar quem vai ser o primeiro a passar. E se ele conseguir, ele vai responder as dúvidas do Ban. Eu particularmente achei que o Ban ia falar que é o Kun, mas não foi isso, e ele escolheu uma personagem, que é uma das fortes que tá lutando, que curiosamente foi a mesma pessoa que o Leru havia escolhido. E então ela passa, então meio que é um empate. Mas mesmo assim, o Leru diz que vai responder as perguntas do Ban. E o Ban basicamente faz 2 perguntas. A primeira é se ele viu uma menina loira com sardas, que é a Rachel. Infelizmente, para má sorte do Ban, o Leru diz que não. E depois o Ban pergunta sobre irregulares. Nisso o Leru fala um pouco sobre a torre. Ele diz que a torre é dividida em 3 segmentos e faz um discurso, que eu vou estar tentando colocar alguns trechos aí na tela. Ou não, né? Porque eu acho que eu esqueci de tirar print, me desculpe, pessoal. E meio que dá a entender, através das palavras do Leru, que a maioria das pessoas, ou basicamente todas, nasceram na torre, pelo menos em segmentos diferentes. E o Ban fica tipo assim: como assim? Não é possível que eu e a Rachel sejamos os únicos a nascer em um mundo exterior, algo diferente da torre. Aí beleza, após isso eles estão lá conversando, e tem um personagem que apareceu no episódio passado, de arma, e ele tá enchendo o saco, e então o Leru vai lá pra dar uma lição de moral nele. E gente, o Leru humilha o cara. Ele fala um pouco sobre o Shinsu, sobre o poder, e diz que esse poder pode te tornar imortal e te garantir poder ilimitado. E ele bota uma pressão absurda nesse personagem, que tanto faz o nome dele, eu acho que inclusive nem foi apresentado o nome dele. E ele diz que essa pressão absurda vai ser algo que as pessoas vão ter que suportar diariamente quando chegar no 30º andar da torre. E após isso as pessoas vão começando a passar, algumas, né? E o Kun e o Uraki passam de boa. E no meio disso acontece uma parada muito interessante. O Leru diz pro Ban que quer ver ele novamente e deixa um aviso. E diz que é melhor ele não ficar tão perto assim do Kun. Quando ele disse isso, pensei na hora: nossa, que mistérios rondam o Kun. Aí beleza, o cara aleatório lá que eu havia comentado passa no teste com esforço, né? Ele teve que se esforçar bastante, ele não passou facilmente. Aí nós somos introduzidos ao 3º teste, na realidade ele só é citado. E o Ban fica observando o Kun, pelo que o Leru disse, né? Ele fica meio desconfiado, entre aspas. E o episódio acaba com um personagem que provavelmente é um Ranker, citando o nome do Kun. Ele, Kun Agüero Agnes. E dá tipo uma risada, aí eu fiquei tipo: nossa, o Agüero deve ser alguém muito importante, interessante, alguém misterioso. Eu realmente quero saber mais sobre ele. Enfim, pessoal, a análise eu acho que ficou longa. Eu vou tentar cortar, beleza? Pra não ficar tão desnecessária assim. Basicamente esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de ter aparecido, né? Mas vizinhos atrapalhando. Desculpa se a análise ficou ruim, mas tipo, normal, né? Pior análise de Tower of God aqui no YouTube, ou uma das piores. Se gostaram, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. E pessoal, saiu um vídeo hoje lá no canal do YouTube Life, no qual eu apresentei. Vai ter um quadro toda semana, eu acho, onde eu vou apresentar. O nome dele é Lamin, que é em referência ao nome aqui do canal. O link tá aí na descrição. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.